Hoje é inesquecível 11 de setembro, o dia em que o Al-Qaeda derrubou as Torres Gêmeas. Sabe onde eu estava? Todo mundo sabe onde estava nesse dia, né? Eu estava no carro, num congestionamento na Marginal, indo para o Estadão, e ouvindo a notícia e sabendo que a entrevista exclusiva que eu tinha acabado de fazer com o presidente Fernando Henrique Cardoso tinha perdido completamente a importância com aquela notícia espetacular. Aí hoje cedo, na Rádio Eldorado, o Antônio Godoy lembrou, o Roberto Godoy, desculpe Godoy, Antônio não, que assim também foi o assassinato de Kennedy. E eu me lembrei, em Dallas, em 22 de novembro de 63, viu, Godoy, eu estava em Campina Grande, no Instituto Redentorista Santos Anjos, Seminário Redentorista, e só fiquei sabendo no dia seguinte, porque a gente não tinha notícia de rádio, de televisão, não chegava jornal, etc. De qualquer maneira, dia 11 de setembro de 2020 é o primeiro dia de Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal, no lugar de Dias Toffoli. O Luiz Fux criticou, no seu discurso de posse, a judicialização vulgar e epidêmica de questões que deveriam ser resolvidas pelos demais poderes. Concordo com ele. Em seu discurso, Fux disse que a Corte não detém o monopólio das respostas, nem é legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos de uma nação. Ponto para o Fux. O novo presidente pediu harmonia entre os poderes sem subserviência, olha aí. E no próprio STF defendeu uma atuação minimalista em temas sensíveis e defendeu a Operação Lava Jato. Também avisou que não vai tolerar recuo no combate à corrupção e ainda cobrou que legislativo e executivo resolvam seus próprios conflitos e arquem com as consequências políticas das próprias decisões. Vou agora citar aqui, eu vou ler aqui, que eu peguei do texto do discurso do Fux, isso aqui. É-se disso que, muitas vezes, o poder de decidir tangencia o poder de destruir. Por isso mesmo, a intervenção judicial em temas sensíveis deve ser minimalista, respeitando os limites da capacidade institucional dos juízes e sempre à luz de uma perspectiva contextualista, consequencialista, pragmática, porquanto em determinadas matérias sensíveis o menos é mais. Boa, boa. O ministro começou o discurso dele dando um recado direto ao cidadão que estava sentado ao seu lado, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ao dedicar a sua atenção, o seu carinho, a sua solidariedade. Naquela ocasião, mais de 128 mil vítimas, já está chegando em 130 mil, né? Da Covid-19. Vou citar aqui mais um trecho, porque eu considero, mesmo que aumente um pouco aqui o meu vídeo, eu considero da mais capital importância o novo rumo traçado para o STF pelo novo presidente. Meu norte será a lição mais elementar que aprendi ao longo de décadas no exercício da magistratura, a necessária deferência aos demais poderes no âmbito de suas competências, combinada com a altivez e vigilância na tutela das liberdades públicas e dos direitos fundamentais. Afinal, o mandamento da harmonia entre os poderes não se confunde com contemplação e subserviência. Aí disse mais o Fux: não mediremos esforços para o fortalecimento do combate à corrupção, que ainda circula de forma sombria em ambientes pouco republicanos em nosso país. Como no mito da caverna, e aqui eu lembro que ele está citando Platão, como o Luiz Henrique Mandetta também citou quando saiu do Ministério da Saúde, a sociedade brasileira não aceita mais o retrocesso à escuridão e, nessa perspectiva, não admitiremos qualquer recuo no enfrentamento da criminalidade organizada, da lavagem de dinheiro e da corrupção. Aqueles que apostam na desonestidade como meio de vida não encontrarão em mim qualquer condescendência, tolerância ou mesmo uma criativa exegese do direito, disse Fux. Sem Celso de Mello, na segunda turma, empates continuarão garantindo impunidade dos corruptos punidos por Lava Jato e relatórios de Fachin, mesmo com essa palavra de ordem, mas é preciso citar o presidente. E quero lembrar que na cerimônia de posse estava o meu amigo Raimundo Fagner, meu compadre, meu conterrâneo quase, que cantou o hino nacional. Grande abraço, Márcio Velho. Bom,
Na quarta já tinha havido uma despedida de Toffoli da presidência do Supremo e já ali o Alexandre de Moraes dirigiu-se ao Toffoli na presença de Bolsonaro, do general Fernando Azevedo de Silva, ministro da Defesa, e do advogado-geral da União, José Levi. Disse o Alexandre: sabemos o quanto esse Supremo foi ameaçado, o quanto os ministros foram ameaçados e os familiares foram ameaçados. Na quinta, durante a posse, os primeiros recados vieram de Marco Aurélio Melo, porque o Celso de Mello está no hospital de licença e aí o mais antigo, o decano, passa a ser o Marco Aurélio Melo, que saudou o novo presidente dizendo, dirigindo-se ao Bolsonaro com o seguinte recado: Vossa Excelência foi eleito com mais de 57 milhões de votos, mas é presidente de todos os brasileiros, uma coisa que o Bolsonaro nunca reconheceu, sempre governou para a sua família e para o seu rebanho de prosélitos. O Marco Aurélio foi em frente. Busque corrigir as desigualdades sociais que tanto nos envergonham. Cuide especialmente dos menos afortunados, seja sempre feliz na cadeira de mandatário maior do país, completou o ministro. O Marco Aurélio disse ainda que o preço a ser pago para viver num Estado democrático de direito é módico. Fora da Carta da República, que é a Constituição, não há salvação, apenas arbítrio e autoritarismo de toda espécie. Bom, eu quero também dizer que hoje, aliás, desde ontem, no dia da posse do Fux, nós tomamos conhecimento de uma reportagem de Rodrigo Rangel e Luiz Vassalo, na Cruzoé, sobre a relação promíscua de Dias Toffoli, que era o presidente do Supremo, com as empreiteiras, principalmente Odebrecht e OAS. Vale a pena ver, um furo de reportagem, toda a imprensa teve que engolir, mas é uma pancada de primeira, tá? Hoje também foi o dia que se soube que foi decretada a prisão de Cristiano Brasil, filho do último grande aliado de Bolsonaro, aliás, último, mas primeiro também, que é o dono do PTB, o advogado Roberto Jefferson. O Luiz Vassalo é filho do Mauro Crisóstomo, segundo o Luiz Vassalo, um grande fã meu. Mando aqui um abraço para o Mauro Crisóstomo. Bom, em relação a Cristiano Brasil, eu gravei o vídeo sem que ela tivesse sido localizada. Estava lá na condição de foragida da justiça. Há o caso de Flor de Lis dos Santos de Souza. Flor de Lis tem 3D, né? Flor de Lis, mas é um nome só. Dos Santos de Souza, e compareceu a Brasília, como eu falei ontem, só que a Comissão de Ética resolveu não se reunir. É a impunidade garantida pela covardia e pelo comodismo dos senhores parlamentares, colegas dela, que a deixam permanecendo com o absurdo foro privilegiado, a prerrogativa de função. Eu li hoje cedo um documento que me emocionou muito. É um texto do meu colega Edilson Martins. Eu trabalhei com Edilson no Jornal do Brasil e depois o Edilson trabalhou também no Pasquim, um grande órgão da imprensa alternativa contra a ditadura militar. O Edilson fez um texto emocionado no Facebook a respeito da morte de Riele Franciscato, funcionário da FUNAI, indigenista, que tombou flechado em Rondônia, na localidade de Seringueiros, território dos índios Uru. O título, em letras capitais, o Edilson pôs: isolados não, acuados. E o Edilson escreveu uma mensagem grande, da qual eu vou ler a metade aqui, porque eu não tenho nem 1% da informação que o Edilson tem sobre a Amazônia e sobre índios. E ainda hoje, metade do tempo o Edilson passa filmando na Amazônia e metade montando no Rio de Janeiro. Segundo Edilson, Riele não foi morto por engano, por não dominar nossa língua, nada saber de nossa cultura, de nossa gente. Como distinguir um Riele, um Gilberto Pinto, um Carvalho, um Apoena, um Zebel, um Acrísio, um Meirelles, um Cláudio Vilas Boas,
que viveram em sua defesa, de um invasor que olha o índio como estorvo, empecilho ao progresso, bárbaros, chama o índio de cunhado, de olho em suas meninas e esposas? Temos pelo menos uns 30 grupos, povos acuados na Amazônia, sem contato continuado com o homem branco. Os ataques a esses povos vão recrudescer. O atual governo não esconde seu desprezo por essa gente, apoiado por fazendeiros, garimpeiros, madeireiros, enfim, as chamadas frentes agrícolas que têm hoje em Bolsonaro uma liderança que nunca tiveram. Antes de concluir o vídeo, que eu já vou concluir, não quero mais abusar de sua paciência, eu só quero lembrar o mico do ano, é a piada pronta, como diria o Zé Simão, o humorista que trabalha na Folha e na Band. Pois é, a piada pronta. O general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, metido ao intelectual do Exército, e o Ricardo Salles, aquele de passar a boiada, compartilharam, aplaudiram um vídeo nas redes sociais de proprietários rurais na Amazônia falando sobre a sobrevivência do mico-leão dourado. O mico-leão dourado, bando de idiotas, é o símbolo da Mata Atlântica. Mata Atlântica é uma coisa, fica na beira do litoral. Não tem nada a ver com a floresta tropical na Amazônia. Só para vocês terem uma ideia de como essa gente realmente gosta de um outro tipo de mico. Mas o mico é o mico no sentido figurado, não o mico real, que é um animal, aliás, muito simpatiquinho, não é, Isabel? Pois bem, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té, só a verdade me salvará.